Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Espero que sim, né? Tô aqui tentando ajeitar minha câmera, que não tá fácil, mas enfim. Pessoal, agora vai, né? Então, estamos aí para nossa última aula de urgência e emergência, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho dos sinais vitais, tá? Na última aula a gente falou da avaliação primária e secundária no paciente com agravos clínicos, né? Ou seja, pacientes com alguma condição clínica que necessitam de um atendimento de urgência e emergência, né? E lá vocês puderam perceber que na avaliação secundária, além do SAMPLA, né, entra a parte dos sinais vitais, que é onde a gente vai avaliar os sinais vitais dos nossos pacientes, tá? Eu acredito que vocês já tenham tido nas outras matérias, mas para a gente dar uma revisada, tá? A respeito dos sinais vitais, os parâmetros, o que é normal, o que não é normal e alguns pontos que podem interferir bastante nos sinais vitais na hora da gente avaliar, tá? Lembrando que esse material de apoio que foi postado para vocês, que é isso que eu vou passar hoje para vocês, ele é um material bastante vasto, tá? A gente não vai abordar todos os pontos, porque tem coisas que eu acredito que vai ficar mais para a parte de fundamentos ali, né? Onde vocês vão aprender as técnicas de verificação e alguns outros pontos, tá? Mas então hoje a gente vai falar do que é mais importante a respeito dos sinais vitais. Mas o material de apoio está aí, se vocês tiverem interesse, seria ótimo, muito bom que vocês dessem uma lida em todo o material, tá? Que a gente vai dar uma pincelada hoje no que é principal. Então, o que são os sinais vitais, né? São as medidas mais frequentes obtidas pela equipe de saúde, né? Tanto médicos, enfermeiros ou técnicos. Entre os sinais vitais estão a temperatura, o pulso, né? A frequência cardíaca, a pressão arterial e a frequência respiratória. E muitos autores trazem a dor como quinto sinal vital, ou seja, a dor ela pode nos dar um parâmetro muito importante sobre como está o estado desse paciente, tá? Então, essas medidas citadas acima são indicadores do estado de saúde do nosso paciente, né? Justamente por essa importância que elas têm, que são chamadas de sinais vitais. A avaliação dos sinais vitais, pessoal, ela vai permitir a gente identificar as necessidades básicas do paciente, né? Ou seja, o que ele mais está precisando no momento, por exemplo. Ele está precisando mais no momento de ser aquecido porque ele está com a temperatura muito baixa. Ele está precisando mais no momento de uma oferta de oxigênio porque a frequência respiratória dele está ineficiente, está muito baixa, né? Ele tá com uma frequência cardíaca muito alterada, então o que ele está precisando é um encaminhamento de urgência, porque ele pode estar com alguma anormalidade cardíaca e assim por diante, né? Então a aferição dos sinais vitais é uma maneira rápida e eficiente, né, da gente verificar o que esse paciente precisa, que é mais importante naquele exato momento para ele, né? Então, os sinais vitais e outras medições, né, que a gente fala, fisiológicas, são a base para soluções de muitos problemas clínicos, tá? Sempre, pessoal, que possível, a gente vai avaliar os sinais vitais do paciente, porque eles vão nos dar um parâmetro muito bom, tá? Então, vamos iniciar pela temperatura, falando um pouquinho da temperatura. Então, a nossa temperatura ela é mantida constantemente em torno de 37 graus, né? Sendo que as extremidades do corpo, elas geralmente vão apresentar uma temperatura menor do que 37, tá? Os limites de temperatura que o nosso organismo, que o nosso metabolismo pode apresentar falhas são de menos que 21 graus e mais que 42 graus, ou seja, esses são os limites. A partir daí, o nosso organismo entra em colapso, tá? Então, a perda ou ganho excessivo de calor pode levar o paciente a óbito, né? Pode ocasionar uma morte. Principalmente a hipotermia pode fazer com que esse paciente vá a óbito, tá? Então, é importante que vocês saibam disso. Pessoal, existem alguns fatores que eles afetam a temperatura corporal, ou seja, eles variam bastante, né? Principalmente a idade,
falando de recém-nascido e idosos. Por que recém-nascido tem a temperatura mais irregular, ou seja, não é uma temperatura tão fixa? Porque o mecanismo de controle da temperatura que fica lá no nosso sistema nervoso central, ele ainda é muito imaturo, ou seja, ele não está bem desenvolvido. Por isso que a criança a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque ela pode fazer uma hipotermia ou uma hipertermia de forma muito mais rápida do que o adulto, tá? Da mesma forma que o idoso, né, juntamente com a idade avançada, vai havendo o envelhecimento, né? Então, a regulação, lá o centro de regulação no sistema nervoso central, também acaba ficando mais defeituoso conforme a idade vai se passando. Então, a temperatura corporal, ela tende a ficar mais instável, assim como na criança, justamente pela deteriorização dos mecanismos de controle da temperatura do idoso, né? Porque tudo envelhece, o controle da temperatura automaticamente envelhece junto e isso ocorre lá no sistema nervoso central do paciente, tá? Exercícios físicos também vão alterar a temperatura do paciente, né? Principalmente levando em consideração que durante uma atividade física, o metabolismo do paciente, a atividade muscular vai estar ali acelerada, então a tendência é aumentar a temperatura, mas quando o exercício para, automaticamente a temperatura vai normalizando, tá? Então isso a gente não pode, por exemplo, vou verificar um paciente que estava lá correndo 10 quilômetros, tá com 41, por exemplo, de temperatura, ele tá com febre, tá com hipertermia, então eu preciso medicar. Não, ele tá com o seu organismo mais aquecido porque ele estava praticando uma atividade física, né? O nível hormonal também, devido às variações hormonais, principalmente durante o ciclo menstrual, pode causar uma oscilação na temperatura basal do organismo, ou deixando a temperatura mais alta, geralmente, né? E também durante a menopausa é onde as mulheres sofrem muito com a parte da temperatura, porque o nosso centro regulador sofre muita influência hormonal. Então, a tendência é ter sempre uma hipertermia, ou seja, a temperatura desses pacientes na menopausa, que é quando acaba a menstruação, né, lá nos 50, 40 e poucos anos, a tendência é essa temperatura oscilar muito, que é os famosos calorões, né? Então, se a gente for verificar a temperatura de uma paciente, durante esses calorões, obviamente ela vai estar com uma hipertermia, mas não quer dizer que isso é patológico, tá? Pode ser fisiológico justamente devido à ação hormonal. Estresse físico ou emocional também pode causar um aumento do metabolismo, causando alterações na temperatura. O ambiente, obviamente, que o paciente se encontra, se é um ambiente muito frio, obviamente o paciente vai apresentar uma baixa temperatura corporal, né? Se o paciente está num ambiente muito quente, ele vai apresentar um aumento da temperatura corporal, né? Isso é bem, como diz o outro, lógico, né? Agora, tirando todos esses fatores que podem causar um aumento ou uma diminuição da temperatura, falando de um paciente que está num ambiente estável, sem nenhum desses fatores afetando ele, e apresenta ou um aumento ou uma diminuição da temperatura, é patológico, ou seja, esse paciente está apresentando algum distúrbio, né? No caso, a gente vai falar agora da febre, né, que é algo bastante comum. A febre é o aumento normal, né, da temperatura do organismo devido à produção excessiva de calor, né? Isso acontece por quê, pessoal? Devido a um mecanismo de defesa do nosso organismo, né? Que quando entra um agente invasor, ou seja, uma infecção, por exemplo, o mecanismo, o sistema imune, ele é ativado, podem acompanhar aqui no slide, automaticamente vai ter uma redução na concentração de ferro no plasma sanguíneo, e aí isso vai fazer com que ocorra o crescimento bacteriano seja suprimido, ou seja diminuído, né?
Por isso, esse superaquecimento ali do nosso organismo vai causar alterações em outros sinais vitais, principalmente a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Então, assim, se um dia vocês, por exemplo, pegar um paciente que está lá com 40 de temperatura ou com 41 de temperatura, a frequência cardíaca sempre vai estar alterada. O paciente vai estar apresentando uma taquicardia bem nítida mesmo, tá? Crianças muito mais exacerbada, ou seja, criança com febre vai ter uma taquicardia bastante exacerbada e automaticamente um aumento da frequência respiratória, tá? Além disso, a gente tem a hipotermia, né? Que nesse caso é a redução da temperatura corporal abaixo de 35 graus, né? Geralmente ela pode ser primária ou secundária. Quando ela é primária é por uma forma acidental, quando ela é secundária é porque o nosso hipotálamo, que fica lá no sistema nervoso central, é ele que regula a nossa temperatura do organismo, sofreu alguma ação aí, tá apresentando uma disfunção, tá? E a hipertermia, então, é a elevação da temperatura, tá? Aqui, pessoal, para que vocês tenham em mente, a temperatura basal do nosso organismo, ou seja, a temperatura normal do nosso organismo, fica entre 36,8 e 37,3, tá? A partir de 37,3, a gente já começa a apresentar uma febrícula, que é o início de uma febre, né? Início de uma hipertermia. E aí, conforme vai aumentando a temperatura, a partir de 38, mais ou menos, a gente já considera hipertermia, tá? E a temperatura abaixo de 36,8, ela só é considerada hipotermia quando ela chegar aos 35 graus, abaixando ainda mais, aí é uma hipertermia e a gente precisa tratar, certo? Locais de aferição, só a nível de conhecimento, mas isso eu acho que a gente pode treinar na prática, depois é algo bem simples, mas tá aí para vocês entenderem e depois na prática a gente faz a prática dos sinais vitais, daí bem provável que na matéria de fundamentos, tá? A gente pode verificar a temperatura na boca, sendo que a temperatura é oral, no reto, temperatura retal, na axila, que é a mais comumente usada, né? Que fica ali em torno de 36,5 graus, e a temperatura timpânica, né? Que é com o termômetro específico que é colocado ali próximo ao tímpano, tá? Existe uma variação nos parâmetros de normalidade de acordo com o local onde vai ser verificado essa temperatura, tá, pessoal? Esse daqui, para quem não conhece, é o termômetro timpânico, tá? Opa! Aqui o termômetro timpânico. Termômetro de testa, né? Vocês podem ver aqui na imagem, é aquele que encosta na testa e a temperatura é conforme a temperatura da pele, né? E o termômetro normal, o digital da axila e o termômetro de mercúrio, bastante usado, hoje em dia já nem se utiliza mais tanto, né? Mas ele dá um dado bem mais preciso, o de mercúrio no caso, tá? Aqui tem o protocolo de como realizar a aferição da temperatura, depois vocês podem ler com mais calma, tá? Pessoal, eu trouxe aqui uma introduçãozinha do sistema circulatório para vocês, que daí vocês leiam com atenção depois para que vocês entendam, para que a gente consiga falar um pouquinho da frequência cardíaca, né? O nosso ciclo cardíaco, nós temos a sístole e a diástole, né? Então, a sístole, a gente chama que é quando o ventrículo cardíaco se contrai, né? O nosso coração é formado por 4 cavidades. Em cima, nós temos os 2 átrios, que são câmaras menores, e os 2 ventrículos, que são eles que bombeiam o sangue para a grande circulação e a pequena circulação, ou seja, bombeio para os pulmões e para todo o organismo, né? A sístole é quando o ventrículo se contrai. Vou explicar de forma bem simples para vocês. E a diástole é quando o ventrículo se relaxa para se encher novamente de sangue vindo do átrio. Então, sístole contraiu,
diástole, relaxou. Sístole, contraiu. Diástole, relaxou, tá? Isso é a parte mais importante que vocês têm que saber. Depois aqui fala sobre o fluxo sanguíneo, como que ele funciona, sobre as artérias e a circulação arterial em si, tá? Outro parâmetro de sinal vital é o pulso, pessoal, que é o que? A frequência cardíaca, né? A frequência cardíaca vai nos dizer como que está o débito cardíaco desse paciente, ou seja, como que está o sistema cardiovascular do nosso paciente. Se o coração está bombeando bem o sangue e se o sistema vascular está conseguindo espalhar esse sangue por todo o nosso corpo, tá? Então, pessoal, a frequência cardíaca ou o pulso é o número de pulsações por minuto que o nosso coração está batendo, tá? Nós temos o pulso periférico e o pulso central, tá? Pulso periférico, geralmente a gente pode verificar aqui na artéria radial ou na artéria pediosa, na artéria braquial, tá? E o pulso central, então, a gente verifica na carótida, tá? Em casos de urgência e emergência, a gente geralmente, quando suspeita de um agravo clínico, falando de parada cardiorrespiratória, que a gente viu lá no início, a gente vai a nível carotídeo, tá? Ou seja, pulso central. Pulso periférico, como por exemplo o pulso radial aqui, a gente vai verificar em casos mais tranquilos, tá? Então, e depois na prática, a gente senta e demonstra bem certinho, certo? O que a gente tem que saber, que a gente tem que avaliar quando a gente vai verificar um pulso? A gente vai verificar a frequência com que o coração está fazendo a sístole e a diástole, ou seja, a frequência com que o coração está batendo, né? A amplitude, que é o quê? Como que está o enchimento vascular, ou seja, tem sangue circulante em grande ou pequena quantidade, né? Porque a amplitude do pulso, ele pode ser cheio ou filiforme. Cheio é aquele pulso que tu palpa a artéria aqui, tu sente que na batida ela se enche, ela fica bastante engurgitada. O pulso filiforme é um pulso fino, tu sente como se fosse só uma linha, um risquinho durante a contração cardíaca. Então, isso pode ser um sinal indicativo de que o paciente ele apresentou uma hemorragia e perdeu muito sangue. Então, a quantidade de líquido circulante ali dentro das artérias está muito baixa e por isso esse pulso está muito fino, muito filiforme, tá? A gente já conversou nas aulas anteriores sobre hemorragias, né? Então, vocês já sabem como que funciona, tanto a interna quanto a externa, pode causar alteração na frequência e no ritmo cardíaco, tá? Além da amplitude e da frequência cardíaca, quando a gente vai verificar o pulso, a gente tem que avaliar o ritmo, tá? O ritmo é a sequência com que esse coração está batendo. Tum, 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 tum. Se ele está batendo no mesmo ritmo ou ele está batendo completamente descompassado ou irregular. Uma hora ele bate tum, tum, daqui a pouco ele tá tum, 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 tum. Totalmente descompassado, para que vocês entendam, tá? Então, o ritmo ele pode ser regular ou irregular. O pulso regular quer dizer que ele tá rítmico, ou seja, o pulso tá legal, tá batendo no mesmo ritmo. O pulso irregular, ele tá batendo de forma arrítmica, ou seja, está batendo descompassado, tá? Então, o pulso pode ser forte, né? Ou pode ser fraco. Forte quer dizer que ele está com bom enchimento, né? E fraco quer dizer que está um pulso filiforme, né? Que é um pulso que não está bastante engurgitado, certo? Os parâmetros de normalidade variam da frequência cardíaca conforme a idade, tá? Então, isso é importante que vocês saibam. Criança, pessoal,
a dificuldade maior que vocês vão ter, tá? Os lactentes geralmente vão ter uma frequência entre 120 a 160. Já as crianças, eles vão estar com uma frequência entre 90 e 140 batimentos por minuto. Ou seja, em 1 minuto, esse paciente, a gente vai tocar o pulso dele, a gente vai sentir que esse pulso bateu, esse coração contraiu e relaxou numa frequência de 90 a 140, tá? Os pré-escolares de 80 a 110. Os que estão na idade escolar já vão ter de 75 a 100 e os adolescentes então vão ficar ali na faixa de 60 a 90, 60 a 100, tá? Então percebam que quanto mais criança, ou seja, mais lactente, mais recém-nascido, maior vai ser a frequência cardíaca desse paciente, né? Mas quando ele chegar na fase adulta, o normal vai ser de 60 a 100. Ali na fase da adolescência já tende a ficar nessa faixa etária, tá? Então vai depender bastante da idade do paciente de vocês para que vocês consigam avaliar. Mas a partir da adolescência, então de 60 a 100 mais ou menos é o parâmetro da frequência cardíaca, tá? Um paciente que apresenta uma frequência cardíaca normal, a gente fala que ele está normocárdico. Tá? Agora, aquele paciente que apresenta uma frequência cardíaca abaixo do normal, ou seja, abaixo de 60, no caso de um adulto, ele está com bradicardia. Ou se ele está com uma frequência cardíaca acima do normal, por exemplo, no adulto acima de 100, a gente chama de taquicardia, tá? Além dessa alteração, na frequência a gente vai avaliar o enchimento, né? Esse pulso desse paciente pode estar filiforme, um pulso fino e lento. Então a gente vai falar que ele está bradisfigmia, ou seja, o paciente está apresentando uma bradisfigmia ou uma taquisfigmia, quando o pulso está fino e taquicárdico. Quando vocês pegar um paciente com pulso filiforme, ou seja, difícil de palpar, e taquicárdico, isso quer dizer que o paciente pode estar em estado de choque, né? Devido a uma hemorragia, enfim, que a gente viu nas aulas anteriores, tá? Essas terminologias, pessoal, vocês têm que saber, tá? Vocês têm que saber o que é um pulso taquicárdico, o que é um pulso filiforme, o que é um pulso bradicárdico. Tudo isso vocês precisam saber, tá bom? Aqui nós temos alguns fatores, né, que também influenciam na frequência cardíaca, como exercício, temperatura, drogas, hemorragias, mudanças de postura e distúrbios pulmonares, tá? Depois vocês podem ler com mais calma e atenção. Então aqui vai falar como faz a verificação, a aferição do pulso, né? Mas isso a gente vê na prática. Outro sinal vital é a pressão arterial, né? A pressão arterial é o que, pessoal? Por que ela é um sinal vital importante? A pressão arterial ela vai nos dizer a força que está sendo exercida na parede das artérias quando o coração pulsa, quando o coração ejeta esse sangue. Ou seja, a grosso modo falando, a pressão arterial qual é a pressão, qual é a força que esse coração está contraindo. Tá? E ele também tem que se manter num parâmetro normal, porque se ele está sem força, se o paciente está hipotenso, com a frequência, com a pressão arterial muito baixa, quer dizer que esse coração já não tem mais aquela força de ejeção. E se está muito, muito forte, o paciente pode fadigar o músculo cardíaco e ter um infarto agudo do miocárdio, né? Uma pressão arterial aumentada é um sério risco para o paciente ter um infarto agudo do miocárdio, tá? Então aqui eu trouxe para vocês também, conforme as diretrizes brasileiras de hipertensão, quais os parâmetros de normalidade, né, de pressão arterial. Então, a pressão arterial sistólica, a PAS, quer dizer que é a pressão quando o coração contrai. Sístole, né?
sístole é a contração. Então, o primeiro número da pressão arterial, por exemplo, o 12, que vocês chamam, que é o 120, ou o 130, ou o 140, quer dizer que é a pressão com que o coração contraiu. E a PAD, que é a pressão arterial diastólica, é quando o coração relaxou, ou seja, o ventrículo relaxou, tá? Que no caso é 80 ou 90. Então, uma pressão arterial de 120 por 80, 12 por 8, a pressão sistólica é a primeira, ou seja, contraiu, e a pressão diastólica é a segunda, ou seja, relaxou, tá? Então, o limite, né, para uma pressão estar normal é até 139 por 89. Paciente com uma pressão de 140 por 90, ou seja, 14 por 9, já está apresentando hipertensão. A gente chama do estágio 1, tá? É um estágio de hipertensão. O estágio 2 é quando essa pressão já passa de 160 por 100, tá? E o estágio 3 já é uma hipertensão bastante grave, é quando a pressão está maior ou igual a 180 por 110, tá? Então, pessoal, na urgência e emergência, vocês geralmente vão pegar paciente em estágio 3, né? Em hipertensão grave. Ou também em hipotensão grave, né? Então, vocês têm que ter muito cuidado. É importante que vocês sempre tenham em mente, acima de 180 por 110 é considerado uma hipertensão grave. Então, eu preciso encaminhar o quanto antes esse meu paciente, tá? Claro que eu posso tentar entender a causa dessa hipertensão. Da mesma forma que a hipotensão, abaixo de 100 por 60 já é considerado uma hipotensão, ou seja, a pressão arterial está muito baixa, né? Pode ser por um próprio distúrbio cardíaco, né? Por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, ou vou dar novamente o exemplo da hemorragia, que há pouco sangue circulante, então o coração não consegue fazer mais uma contração efetiva, tá? Aqui também tem, então, como que é realizada a aferição da pressão arterial, que isso a gente também vai ver na prática, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem assistir, se vocês ainda não tiveram essa aula, eu deixei alguns vídeos aqui para vocês que falam a respeito desses sinais que a gente falou até agora, tá? Ainda nós temos a frequência respiratória, né? Que vai nos dizer muito a respeito do estado respiratório do nosso paciente, né? Então, a respiração, ela é um mecanismo que o nosso organismo tem para realizar as trocas gasosas entre a atmosfera e o sangue, e entre o sangue e as células, né? Ou seja, o oxigênio que está aqui na atmosfera é inspirado para os nossos pulmões, né? Onde vai haver a troca gasosa e esse oxigênio vai ser deixado na corrente sanguínea e vai ser retirado o gás carbônico que as células já utilizaram e através da circulação esse oxigênio vai ser espalhado por todas as células do nosso corpo, né? Então, o que a gente vai avaliar numa respiração? A ventilação, a difusão e a perfusão, ou seja, a ventilação é como que está a nossa respiração. Ele está ventilando bem? O ar está entrando e saindo pelas narinas desse paciente? Está indo para dentro dos pulmões e saindo para fora? A difusão é o movimento de oxigênio e dióxido de carbono, ou seja, gás carbônico, entre os alvéolos e as hemácias, que são as células que vão transportar esses gases. Está ok ou não está ok? E a perfusão, que é a distribuição desse oxigênio através das hemácias lá nos capilares pulmonares, tá? Então, no movimento de inspiração, a gente traz o oxigênio para dentro. E no momento de expiração, a gente tira o gás carbônico do organismo do nosso paciente, do nosso próprio organismo, né?
Então, a gente sempre vai avaliar numa respiração, pessoal, 3 processos simultaneamente. Ah, não, só um pouquinho que agora eu vou só avaliar a frequência, depois eu vou avaliar só a profundidade, depois eu vou avaliar só o ritmo. Não, a avaliação dos sinais vitais, ela tem que ser rápida e efetiva, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente vai avaliar a frequência com que esse paciente está respirando, ou seja, o número de inspirações e expirações que ele está fazendo por minuto, ou seja, quantas vezes em 1 minuto ele faz isso, a gente já vai avaliar a profundidade. Se esse paciente está apresentando uma respiração normal, ou se é uma respiração muito superficial, que geralmente é uma respiração onde está faltando oxigênio para o paciente, ou uma respiração muito profunda, uma respiração mais agônica, tá? E o ritmo, da mesma forma que a frequência cardíaca, a gente avalia o ritmo na respiratória também. Esse paciente mantém um ritmo entre as inspirações e as expirações, ou ele uma hora respira rápido, daqui a pouco lento, daqui a pouco rápido, daqui a pouco lento, tá? Então, esses 3 parâmetros a gente vai avaliar na frequência respiratória. Quantas inspirações e expirações por minuto ele faz, o quão profunda está essa inspiração e o ritmo, a frequência, se entre uma inspiração e outra o ritmo está compassado, tá? É isso aí que a gente vai avaliar na frequência respiratória. A respiração torácica, ou seja, com a elevação da caixa torácica, é mais comum nas mulheres, tá? Geralmente, no homem, a gente vai perceber uma respiração maior na região abdominal, né? Não vai ser só o tórax que vai movimentar, ele vai movimentar o diafragma aqui embaixo, na região abdominal, a gente vai perceber uma elevação também, certo? Só para que vocês consigam entender, tá? E aí a gente tem também a nomenclatura, né, a terminologia, assim como na frequência cardíaca, tá? Taquipneia, número de frequência respiratória, ou seja, número de respiração por minuto aumentada além do limite, tá? Hiperpneia é quando há um aumento da frequência respiratória e um aumento da amplitude dos movimentos respiratórios. Ou seja, o paciente respira mais rápido que o normal, mas também ele faz uma amplitude, ou seja, uma amplitude da caixa torácica. Ele fica por um tempo maior inspirando esse ar. Ele inspira rápido e inspira maior quantidade do que o normal, tá? Bradipneia, então, é o contrário da taquipneia, é quando há uma redução no número de movimentos respiratórios durante 1 minuto abaixo do normal, tá? E a apneia, então, é quando o paciente não respira, tá? Pode ser a interrupção de movimentos respiratórios por um período de tempo mais prolongado e depois ele retorna à respiração, tá? Por exemplo, a apneia do sono, né? A apneia do sono é aqueles pacientes que durante o sono eles têm crises, picos, onde a respiração dele é interrompida. Ele passa alguns segundos sem fazer nenhum movimento inspiratório, tá? Isso é bastante sério, bastante grave, porque inclusive pode levar o paciente a óbito. Na urgência e emergência, quando o paciente estiver fazendo crises de apneia, é um indicativo bastante negativo para o prognóstico dele, tá? E ainda nós temos a respiração suspirosa, né? Geralmente é uma respiração que vai promover bastante desconforto para o paciente e vai causar uma fadiga da musculatura aqui acessória do paciente. É já uma respiração mais agônica, tá? Aqui da mesma forma que na frequência cardíaca, há uma variação no número de inspirações e expirações por minuto conforme a idade do paciente. Da mesma forma que na frequência cardíaca, recém-nascidos, lactentes e crianças
tem um número maior de inspirações por minuto, né? Então, a frequência cardíaca num recém-nascido normal vai ser de 35 a 40. Já no adulto, o normal é de 12 a 20, tá? Então, se um adulto tiver com uma respiração, uma frequência respiratória menor que 12, ele está apresentando uma bradipneia. Se ele estiver com uma frequência respiratória maior que 20, ele está apresentando uma taquipneia, tá? Assim como a frequência cardíaca, existem alguns fatores que podem influenciar na frequência respiratória, como medicações, tabagismo, ansiedade, dor, exercício físico, lesões neurológicas, né? Então, também existem fatores que podem alterar a respiração, tá? Aqui, então, está descrito como eu vou fazer a avaliação da frequência respiratória desse paciente. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para passar para vocês, então. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Estudem para a prova, não se esqueçam da prova, tá? Vai ser sobre todo o conteúdo, vocês vão ter um tempo aí para estudar para a prova. Então, se tiverem alguma dúvida, me questionem, solicitam, tirem essas dúvidas para que cheguem na hora da prova vocês consigam efetuar e realmente ter aprendido ter conseguido absorver muita coisa aí na matéria, tá bom? Qualquer coisa, então, eu estou à disposição, deixei o exercício de fixação, qualquer dúvida é só me chamar. Tchau, pessoal, até o dia da prova. Estudem, ok?